No domingo aqui, principalmente. Mas vamos lá. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Eu venho trazendo uma série de estudos nas quartas-feiras sobre o comportamento do crente, tá? E me foi desafiado trazer essa noite uma continuidade, que é o que eu daria na próxima quarta-feira, antecipando já para hoje, né? Domingo. Então a gente vai dar início. Para quem não está acompanhando, a gente está trabalhando sobre ética cristã, comportamento do crente, tá? Princípios bíblicos da ética cristã. E hoje nós vamos ver a ética do comportamento cristão, ou seja, a ética do comportamento do crente. E acredito que vai ser um pouco, bem breve, mais do que imaginava, tá? Então peço aos irmãos de antemão que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. 4 versículos apenas, aliás, 3, do 9 ao 11. Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o amor não seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus eterno Pai, te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por estar na tua presença. Te agradecemos por este culto, ó Pai Santo, que é dedicado 100% a ti, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por essa reunião aqui, Senhor Deus. Teus servos, aqueles a quem tu escolhestes a dedo, Senhor Deus, para estar aqui, Senhor Deus. Ó Deus, pela tua palavra, Pai, nos edifica, Senhor Deus, fala nossos corações, muda, Pai Santo, nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, e que o teu nome sempre cresça, e que nós diminuamos. Te louvamos, ó Deus Santo, esteja conosco durante toda esta palavra, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a gente veio falar nesse texto de Romanos. Nós sabemos que Romanos é uma carta de Paulo, que ela é do primeiro capítulo até o capítulo 11, ele é todo doutrina, ele é todo ensinamento, ele é todo voltado à doutrina cristã, bíblica. E do 12 ao 16, ele é exatamente prática. Do 12 ao 16, ele é exatamente prática. Como assim a prática? O que Paulo colocou no livro de Romanos? Eu vou dar para vocês toda a doutrina. Olha, preste bem atenção. Vai ser isso, isso, isso e isso. No caso do capítulo 12 em diante, ele vai dizer assim: olha, eu já lhe dei a doutrina. Agora vamos para a prática. E uma coisa que eu já falei aqui e torno a dizer, umas coisas que eu amo nas cartas de Paulo é aquela frasezinha que ele deixa a gente pensativo. E se? E se? Esse se dele é aquele que dá aquela pulgazinha atrás da orelha, aquilo que nos faz pensar. O que é que ele quer dizer? Se realmente você é cristão, você vai fazer isso. Se você realmente conheceu a Deus e Deus o transformou, você vai fazer isso. Então olha como é que ele começa o texto.
O amor seja sem hipocrisia. Nessa lição aqui, ou nessa mensagem, existem 6 degraus nessa passagem. Vamos ver se a gente consegue dar todas as 6. Vai ser breve, tá? E para a gente começar nesses 6 degraus, ele dá a pedra fundamental. Ele dá o alicerce. E o alicerce é o quê? É o amor. O amor seja sem hipocrisia. Irmão, vamos falar de amor de novo. Irmão, amor. Irmãos, para a gente pensar, eu gosto muito de fazer os irmãos pensarem. Já pararam para pensar que essa palavrinha amor, ela é tão forte e ela é tão profunda, que hoje em dia ela se tornou uma palavra fútil. Vocês já prestaram atenção nisso? Se usa a palavra amor para várias ocasiões em que o amor não se encaixa. Você pode ter gostar, como Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? É, Senhor, tu sabe. Eu gosto do Senhor. Pedro, tu me ama? Segunda vez: Senhor, tu sabe, ó, eu tenho uma simpatia contigo, ó. Nosso santo, ó, se bate. Dá legal nós dois. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele disse: é, Senhor, eu te amo. De fato, eu te amo. Então, não é apenas um sentimento, não é apenas algo fútil, não é algo filantrópico, é algo bem mais profundo. Amor é o vínculo da perfeição. Olha só, o amor é realmente o princípio que governa a vida cristã. Olha o que é que diz aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Cantares 8, 6 a 9, ele diz: põe-me sobre o selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo. São veementes labaredas. As muitas águas não poderiam afogar ou apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria todo desprezado. Aí você lembra o que é que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não serve de nada. Então, irmãos, para a gente dar início a esses degraus, a gente precisa saber e conhecer, entender realmente o amor. O amor, não existe o amor Deus, né? Eu vou adorar o amor, não. Deus, ele é o amor. Deus é a personificação do amor, tá? Aí ele começa: detestai o mal, apegai-vos ao bem. Irmãos, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Vê e tenta entender a profundidade de qual Paulo fala essas palavras. Detestar o mal é simplesmente você ter repulsa desse mal, ter repulsa das atitudes, dos deveres, ter repulsa daquilo que, tudo que traz maldade para o teu próximo. Lembrando que ética, ela é simplesmente aquilo que nosso comportamento. O nosso comportamento para com o próximo, nosso comportamento na igreja, nosso comportamento no nosso trabalho, nosso comportamento em toda e qualquer lugar em que venhamos andar. E ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo falando para Timóteo. Que coisas eram essas? No verso 10 ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tu, filho meu, sai disso. Então,
detestar o mal é simplesmente você ter repulsa, é você apagar. E ele diz que com a mesma vontade e força que você deve detestar o mal, você precisa se apegar ao bem. Eu estava aqui ontem no ONCE, aí a gente estava o Alessandro estava na brincadeira do bote salva-vidas, né? Quem conhece o bote salva-vidas, né? Bote salva-vidas de 1, aí levanta o braço. De 2, aí um se agarra um ao outro. De 3, aí o que sobrar é o que vai saindo. Não é assim? Aí você coloca bote salva-vidas de 2. Quando um se agarra com o outro quer chegar perto e vocês... Não, senão eu vou perder. Vamos ficar aqui só nós dois. É a mesma intensidade do que Paulo fala. Apegue-se ao bem. Se agarre com ele, se atraque a ele. E se o mal vier, repulsa, sai daqui, senão eu perco. Eu quero é o bem. Eu quero fazer a coisa boa. Eu quero fazer o bem. Eu quero o bem do meu irmão. Eu quero o bem daquele que está perto de mim. Aí eu digo, como já falei outras vezes, querer o bem dos nossos irmãos é fácil. Querer o bem daqueles que nos quer bem é fácil. Mas você quer o bem também do seu inimigo? Daquele que pisa no seu pé? Daquele que fala mal de você? Isso também é amor. Olha como é que Paulo começa o capítulo 12. Pelas misericórdias do Senhor, não é isso? Pelas misericórdias do Senhor, eu digo a vocês, apresente vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está querendo dizer aquilo ali? Por que ele começou com aquilo? Ele está querendo dizer o seguinte: pela misericórdia que vocês têm de Deus, por Deus ter lhe tirado, ter lhe separado, ter lhe salvado, faça isso. Ame. Porque Ele já te amou. Porque Ele já te tirou de onde você estava. Porque Ele já te escolheu a dedo de onde você estava. Eu acho que é o pastor Marcos Paulo que diz que Deus, a nossa eleição é justamente Deus ter chegado no lixão e Ele ter tirado assim: olha, eu quero esse lixo, não quero aquele. Eu quero esse lixo, não quero aquele. Eu quero esse lixo. Isso éramos nós. Esse lixo que estava lá no lixão, éramos nós. Ele nos separou, nos tirou daquele lixão. E Ele diz: olha, pela misericórdia que eu tive contigo agora ame ao próximo. Faça isso. Apegue-se ao bem. Ó Deus, olha só. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim é a nossa vontade de se apegar ao bem. Assim deve ser a nossa vontade de estar perto de Deus e fazer as coisas de Deus. Tudo isso nada mais é do que empurrar para longe de nós o mal, abraçar o bem de corpo e alma e tudo aquilo que nos edifica. Isso é apegar-se ao bem e repulsar o mal. A outra parte ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Amar é ser fraternal. Lembra que eu falei isso na quarta-feira que a gente estava aqui? É ser fraterno, ser hospitaleiro, não ser ranziza, não ser briguento. A pessoa olha para mim ou para você e diz assim: olha, aquele crente ali, ó, aquele crente ali é brigão, aquele crente ali é ranziza, mal educado que só ele. E Paulo diz: seja cordial. O que depende de vós tem de paz com todos os homens.
E essa cordialidade, essa hospitalidade, essa maneira de ser amável com os outros, ela deve ser não somente na igreja, ela deve ser também feita lá fora. Essa cordialidade também, ela implica também aquela questão de você saber o que é que o meu irmão está passando. Eu posso ajudar. E não fazer como que já está escrito: olha, irmão, você está com problema aí, mas que Deus lhe abençoe, eu vou orar por você e vá com Deus. Sem ao menos dar-lhe uma ajuda, dar algo para ele. Seja constante no amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos. Hebreus 3, 1, 12. Primeiro 1 e 2. Hebreus 13, 1, 2. Isso, irmãos, é algo recíproco. Eu com você, você comigo. Nós, de modo geral, precisamos ser mais cordiais uns com os outros, amáveis uns com os outros. Isso também são éticas, né? A reciprocidade do amor é a marca mais visível do corpo de Cristo. Olha só. É a marca mais visível do corpo de Cristo. Lembra daquela pessoa da nossa vizinhança, da nossa rua, que fala mal do crente, que taca o pau no crente, que crente é esse, que crente é aquilo outro, que crente é esse, que crente é aquilo outro, mas no dia que passa a necessidade, vai para onde? Vai atrás do crente. Eu digo isso porque eu já passei por isso várias vezes. E às vezes eu digo assim: rapaz, vai procurar aquela pessoa que tu falou, mas por amor àquela pessoa, por aquilo que Deus me mandou amar, eu vou lá. A gente tem que ir lá e ajudar. Mesmo ela falando mal, no dia seguinte ela fale mal da gente. Mas a gente precisa falar, precisa amar, precisa fazer isso. Porque isso é uma marca registrada da igreja. Se nós fôssemos uma igreja que não amasse os nossos irmãos e os nossos vizinhos, a nossa comunidade, ninguém viria aqui. Todo mundo falaria mal daqui. E eu acho que não é isso que nós queremos. E se não fazemos, precisamos fazer. Certo? No zelo, não sejais remissos. No zelo, não sejais remissos. Não podemos ser servos medíocres. Não podemos ser servos medíocres. Por favor, alguém abra aí para Eclesiastes 9:10. Por favor. Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier à mão para fazer, faz com toda a tua força. Irmãos, uma perguntinha, não precisa responder. Quantos de nós, essa semana, leu a palavra de Deus todos os dias? Quantos de nós, durante essa semana, orou, não somente aquela oração de quando acordar, se é que às vezes, muitas vezes nem ora, nem aquela de dormir à noite, mas durante o dia? Quantas vezes nós oramos durante o dia? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus durante o dia, durante a semana? Nós estamos tendo zelo pela nossa própria fé, nós estamos tendo zelo pela nossa vida, nossa vida, quando eu falo vida cristã, nós estamos tendo zelo com a nossa igreja. Quantos cultos a gente vem? Isso
cobro de mim mesmo, tá? A palavra de Deus é uma espada, ela corta tanto quem ouve como quem fala. Quantos de nós? E muitas vezes, para falar, são os primeiros. Para reclamar, são os primeiros. Mas para apoiar a obra de Deus, para apoiar a igreja, é o pé para trás. E isso não pode acontecer. Precisamos ser zelosos com a nossa fé, zelosos com a nossa doutrina, zelosos com os nossos irmãos, zelosos com a igreja, zelosos com a nossa programação. Precisamos estar assim, ser assim. Isso é uma ética cristã, meu irmão. Nós estamos falando de ética cristã, ética do crente, comportamento do crente. É nós, somos nós. E a gente precisa mudar isso. Se não já faz, precisamos mudar. Se já faz, vamos melhorar. O que é que Jeremias fala em 48:10? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu irmão, maldito é uma palavra forte. Não é brincadeira não. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu toda vez que o irmão Cid me pede para pregar, a minha esposa fica assim, apreensiva. Porque enquanto eu não entrego a pregação, não faço, não termino, não concluo, eu não consigo descansar. Não consigo. E fico me cobrando, se está bom, se não está, se precisa melhorar, se não precisa. Isso sou eu, irmãos, isso sou eu. Tá? Não quero aqui palmas, não quero aqui ser, aqui é o irmão. Não, de maneira nenhuma, estou dando apenas exemplificando. Precisamos ter zelo pela palavra de Deus. E na leitura que nós fazemos, toda leitura que nós fazemos, a gente precisa ter um tempo para meditar. Rapaz, o que foi que eu aprendi? O que foi que eu li? Não fazer aquela leitura. Não, eu vou fazer essa leitura aqui porque eu não li nada ontem. Eu vou ler hoje. Mas se você ler sem parar para pensar, sem refletir, não tirar uma lição para a sua vida, serviu de quê? De que serviu? Então precisamos ter zelo com a palavra de Deus, ter zelo na oração, ter zelo com a doutrina. No outro ele diz, sede fervoroso no Espírito. Como é que eu vou ser fervoroso de Espírito se eu não faço a primeira parte? Mas se eu fizer, eu vou ser fervoroso do Espírito. Como diz muito nossos irmãos pentecostais, vou ser cheio do Espírito Santo. Não vou falar em línguas não, mas vou ser cheio do Espírito Santo. Sabedoria de Deus. Ter sabedoria para resolver um problema, para falar com o irmão, para aconselhar outro. Vê isso? Seja fervoroso de espírito. William Buckley, ele diz que devemos manter o nosso espírito sempre em alta. Espírito fervoroso é um espírito que transborda em amor de Deus pelo próximo. Ilustra-se esse fervor como uma vasilha de água fervendo no fogo. Olha só. Esse amor fervilhando, né? Fervendo, como as borbulhas, agora fugiu a palavra. Me ajuda aí, meu irmão. Quando está fervendo a água, fica borbulhando. Pronto, é isso aí. Borbulhando de fervura. Isso em amor ao próximo. O próximo não é apenas o irmão da igreja. É aquele que está lá fora. É aquele que pisa no teu calo. Aquele que fala mal de ti. Aquele vizinho que vive fazendo briga contigo por causa do lixo. Por causa do cachorro, por causa do gato, por causa disso, por causa daquilo outro. Entendeu? É isso.
Olha só. Jesus, quando ele apareceu para João, lá em Apocalipse, aí ele falou, olha, diga lá a Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Elas nem são quentes e nem são frias. E por ele nem ser quente, nem ser frio, ser morno, eu estou a ponto de vomitar. Como é que estão nossas obras, irmãos, diante de Deus? Não é diante da igreja, não é diante de quem está à frente da diretoria, diante de Deus. Lembrando que nós vamos prestar conta de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz diante de Deus. Como é que está a nossa vida diante de Deus nessa questão? Como nós estamos? Como nós estamos? Ser fervoroso do Espírito, no zelo, não ser remisso, tem ligação. E com o outro também, que é servindo ao Senhor. Porque se eu não for zeloso, eu não vou ser fervoroso. Se eu não sou fervoroso, como é que eu vou servir ao Senhor? Como? Vê que os três têm uma ligação muito grande, tem uma continuidade que Paulo dá. No zelo, não seja remisso. Você não precisa ser remisso, medíocre na sua vida. Se você for assim, você não vai ser fervoroso no Espírito. Se você não é fervoroso no Espírito, você não vai servir ao Senhor da maneira correta. Da maneira que agrade. Da maneira que Ele realmente seja louvado. Da maneira que a igreja seja edificada. Mas, agora vamos partir para a parte boa. Vamos lá. No zelo, não sejais remissos. Então pronto, irmãos, não somos, não seremos. Vamos ouvir, vamos meditar na palavra, vamos prestar atenção na pregação, na quarta, no domingo de manhã, na escola dominical, no domingo à noite. Vou pegar a semana toda para meditar naquilo que foi falado no final de semana. Vou me edificar e vou edificar a minha casa. A minha esposa, meu marido, meus filhos, meus netos, quem for, quem estiver perto de mim. Nisso acontecendo, vamos ser fervorosos no Espírito. Vamos estar ativos na palavra de Deus, vamos estar ativos na igreja. Esse amor que está fervilhando em nossas vidas vai ser contagiante para os outros que estão do meu lado. E assim a igreja vai crescer. E assim a igreja vai, como diz o neopentecostal, vai pegar fogo. Tem essa questão, né? Vai pegar fogo. Vamos ser reavivados uns pelos outros, um por causa dos outros. Mas para que isso aconteça, há necessidade de cada um, individualmente, ter o seu compromisso real com Cristo. Lembra que eu falei das cartas de Paulo, quando Paulo diz, e se você foi chamado por Deus, se você foi escolhido por Deus, você vai fazer. Não porque eu estou falando, porque a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus fala. E assim nós iremos servir ao Senhor. Iremos servir ao Senhor como? Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai, com coração alegre, você vai contagiante. Por quê? Eu vou para adorar o meu Deus, eu vou para aprender da palavra de Deus, eu vou para orar, para ter comunhão, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque na comunhão também nós somos edificados. Você sabia disso? Porque não vou dizer que é só aqui. Aqui há edificação. Mas quando a gente tem uma comunhão uns com os outros, que a gente conversa uns com os outros, a gente escuta, ouve a história do irmão. A gente ouve, meu irmão está passando por dificuldade, vamos orar por ele. Ou então, meu irmão, eu estou passando por dificuldade, vou conversar com meu irmão, ele me dá uma palavra.
Então há uma edificação mútua, minha contigo, você comigo. E isso é servir ao Senhor. Porque nós estamos crescendo na palavra de Deus. Nós estamos crescendo com o Senhor. E Ele nos ensina isso. Certo? Quem serve o Senhor está servindo ao seu próximo. Lembra o que Jesus falou? Aquele que fizer a esses pequeninos, vai estar fazendo a quem? A mim. Se você fizer qualquer coisa, olha, rapaz, eu tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Estava nu, não me deste o que vestir. Isso é amor, irmão. Isso é ética, isso é cuidado. E Jesus diz, olha, todo aquele que fizer a um desses pequeninos, fez a mim também. Fez a mim também. O crente deve ter prazer. Deve ter prazer no que faz, servindo ao reino de Deus. Nós temos que ter prazer de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor, na igreja, em qualquer outro lugar. Tá? E a gente pode até concluir, como eu falei, ia ser bem breve. Carta de Paulo aos Romanos diz, Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E esse andar em novidade de vida implica em simplesmente nesses 6 degraus. Deteste o mal, abrace o bem, ame cordialmente os irmãos uns aos outros. Não seja remisso no zelo pelas coisas de Deus. Seja fervoroso no espírito. Sirva ao Senhor com alegria. Tudo isso, você, eu, nós precisamos fazer. Nós somos remidos pelo Espírito Santo. Nós temos os frutos do Espírito. Se não temos, devemos buscar. E tudo isso aqui que foi falado é para a glória de Deus. Não é porque eu sou o super crente. Eu sou o cara da igreja. Eu sou o bambambam. Não. É simplesmente para dizer, olha, Deus teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia de mim. E pela misericórdia que Deus teve comigo, eu vou viver dessa maneira. Porque um dia Ele me tirou, Ele me amou, e eu vou amar o meu próximo. Eu vou fazer aquilo a qual Deus me chamou para eu fazer. Ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo dos fiéis. Sejamos exemplo dos fiéis. Eles foram grandes exemplos para nós. O maior deles foi Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo. Os demais pegaram do exemplo dele e vieram até nós. E nós temos da sabedoria que Deus deu a eles, pelas Escrituras Sagradas, saber realmente o que é que eu devo fazer para viver uma vida agradável a Deus. O que é que eu devo fazer para viver uma vida, digamos, colocar aqui como dizem também os neopentecostais, uma vida de vitória diante do mal. A gente vai viver assim. Se Deus nos permitir, nos der forças, a gente vai viver dessa maneira. Então, só para recapitular: deteste o mal, repulsa o mal, se agarre com o bem, ame seus irmãos, tanto de fora e os conhecidos de fora, né? Os irmãos de dentro e os conhecidos vizinhos de fora. Não seja remisso, não sejamos medíocres na obra do Senhor.
Nessa questão ainda tem, final do ano agora, tem eleição, né? Então, irmãos, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, precisamos trabalhar, precisamos fazer a obra de Deus acontecer, não esperar pelos outros se eu posso fazer. Ser fervoroso no Espírito, leia a palavra de Deus, ore mais, tenha comunhão com Deus, tenha relacionamento com Deus diariamente. Sirva ao Senhor com alegria. Vamos estar nos cultos, vamos abraçar, vamos dar a mão, vamos ajudar quem precisa, porque isso é amor e é amor ao próximo. Então, irmãos, era isso que eu tinha a trazer para os irmãos. Na próxima oportunidade a gente vai falar do quarto, que é o amor no seio da comunidade cristã, tá? E na próxima oportunidade, na quarta-feira, a gente vai trazer isso para os irmãos, se Deus assim nos permitir. Então vamos orar. Pai Santo está nos céus, mais uma vez obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, curta sim, mas acredito, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito, Pai, tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado, tem dito, Pai Santo, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Às vezes as palavras são duras, às vezes as palavras não saem da maneira como devem sair, mas creio, Pai Santo, que o Senhor será glorificado no meio desta igreja, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, Deus, por mais um alimento que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, ó Pai, e pedimos que o Senhor tenha se agradado, ó Pai, do louvor cantado a Ti, das ofertas oferecidas, dos nossos corações aqui atentos, ó Pai, para a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai Santo, tenha tocado nossos corações e que nós possamos mudar para melhor a cada dia. Te louvamos, ó Deus, em nome do Santo de Jesus. Amém.